Fala, meus criativos! E aí? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel, faço parte do Creation. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre criatividade e vocação. Depois da vinheta a gente dá início ao assunto, beleza? Pode passar a vinheta já. Bom, quando a gente fala de criatividade, a gente sempre ouve, pelo menos quem trabalha na parte de design, né, dançarinos, pintores, artistas, enfim, sempre ouve a frase. Nossa, como você é criativo. E a criatividade, a gente dando uma pesquisada no Google, consegue perceber alguns significados, né, algumas traduções literais para a palavra, né? Segundo o dicionário, a criatividade ela vai ser a habilidade ou o talento ou a inteligência nata ou adquirida para criar, inovar ou desenvolver qualquer coisa de cunho né, que a pessoa precise fazer. E a gente vai para uma parte prática, né? A criatividade ela não vai ter exclusividade somente para pessoas que trabalham nessa área de design gráfico, de design de vídeos, né, de design de moda, ou não só os designers, mas também os artistas como dançarinos, bailarinas, atores, enfim. Não vai ficar restrito somente a essas pessoas dessa classe, né, que são tidos como os criativos. Sim, realmente são criativos, mas para a área deles. Qualquer pessoa em qualquer área pode ser criativa, pode ser inventiva? Existe essa palavra? Pode ser criativa. Enfim, a criatividade ela não tem limites e ela pode ser treinada. Então, a partir de hoje você coloca na sua mente: ser criativo não é algo impossível e inalcançável para mim. Ser criativo é questão de treinamento. Eu preciso treinar minha criatividade. E a partir disso, eu vou conseguir utilizar isso para minha vocação. A gente percebe até na própria Bíblia, né? O próprio Deus partindo dessa questão criativa e criando o mundo, né? Em 6 dias, no 7º dia ele descansou. E até na própria criação do homem, né? Lá em Gênesis fala: façamos ao homem nossa imagem e semelhança, né? Enquanto nossa imagem e semelhança. Nós somos criados a partir do sopro de vida de Deus e, consequentemente, nós temos um espírito criativo dentro de nós, né? E essa criatividade ela vai se expandir para várias formas e várias áreas, para onde a gente vai ser vocacionado. E falando sobre vocação, o que é vocação? A palavra vocação ela vai vir do latim chamado, né? Cada pessoa ela vai nascer com um chamado, uma vocação dada por Deus desde o seu nascimento, desde a sua criação. Cada pessoa ela vai ser criada, né, já com um propósito vocacionado para alguma situação da vida dela, onde ela vai fluir com criatividade. Lá em Efésios 4, versículo 1, a gente vai ter um versículo onde Paulo fala o seguinte: eu que estou preso por causa do Senhor, exorto-vos a viver de maneira digna a vocação para a qual foste chamado. Paulo é um exemplo claro de uma pessoa que entendeu a sua vocação após ter se encontrado com o Senhor, e a partir disso ele teve certeza de onde ele deveria pisar os pés dele e qual caminho ele deveria tomar, né? A gente conhece que Paulo, antes chamado de Saulo, ele teve um encontro com o Senhor e foi um encontro onde mudou a vida dele, né? E a gente tem esse entendimento, a Bíblia é clara nisso, né? Todas as pessoas que foram vocacionadas para viver algo grande, elas tiveram um encontro com o Senhor, elas não tiveram medo, foram obedientes à palavra de Deus e apenas cumpriram aquilo que estava dentro delas, aquilo que elas nasceram para fazer, né? A gente teve o próprio Noé, que foi vocacionado, né, foi chamado para poder criar, construir uma arca daquele tamanho, e a vocação gerava a certeza dentro dele para aquilo que ele tinha sido chamado, né? A caminhada dele com Deus em todo momento era reconfirmada continuamente, mesmo que as pessoas não acreditassem naquilo que ele estava sendo chamado para fazer, ele acreditava naquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, e ele não parou até ele concluir a vocação dele, né? E para encerrar aqui o nosso papo, eu venho trazer uma reflexão para vocês, né? Todos aqueles que foram vocacionados e chamados para algo grande na Bíblia, todos eles entendiam a sua identidade, ouviram a palavra do Senhor e não permitiram que nada tirasse o alvo deles daquilo.
a gente deve fazer a mesma coisa. E a gente deve entender também que cada um foi vocacionado e dotado de criatividade nata ou adquirida. Como Moisés, que não sabia construir barcos e ele teve que aprender a construir, né? É um tipo de criatividade adquirida que a gente tem aí e que a gente precisa entender isso. Se a gente não descobriu ainda onde é que eu fluo com criatividade, a gente deve buscar diretamente do próprio Criador, que soprou o espírito de criatividade dentro de nós, né? Dele flui toda a criatividade e através de nós flui a criatividade dos céus. Então busque de Deus para aonde você deve ser criativo, qual área da sociedade, qual esfera da sociedade você vai fluir como vocação, como chamado e com criatividade e ousadia. Valeu!